e tenho próxima página. Então, próxima página, página 2, página 3, e aqui ó, não tem mais como. E ele ainda nos indica que, para ir à próxima página, eu posso usar a tecla de atalho Ctrl Page Down. E para ir à página anterior, eu posso usar a tecla de atalho Ctrl Page Up. Então é muito interessante, né? Essa interatividade, ao parar em uma ferramenta, nós temos um auxílio. Então, se eu usar aqui o Ctrl Page Up, eu vou automaticamente retornar à página anterior. Então, eu estou na primeira, né? E Ctrl Page Down nos leva para a próxima página. Então, automaticamente, nós temos aí a possibilidade de utilizar desta forma. Então, se eu quisesse também selecionar todo o texto, né? Então, eu tenho um documento e ele tem 30 páginas, ou tem 50 páginas, não importa a quantidade de páginas. Então, nós podemos selecionar todo o texto através do teclado, usando o Ctrl T, né? Seleciona todo o texto. Não importa a quantidade de páginas, ele vai marcar todo o texto que o documento possui. Então, a outra forma seria o quê? Né? À esquerda da barra de seleção, se nós clicarmos 3 vezes, então, ó, clicando 3 vezes seguidas, 1, 2, 3, automaticamente é uma outra possibilidade de selecionar todo o texto de um documento. Então, passamos para cá e vamos falar um pouco também, né, de como trabalhar com essa questão da régua, voltando para a régua ainda, né, aumentando aqui o zoom. Se eu quisesse, na verdade, deslocar a primeira linha de um parágrafo, então, eu tenho essa peça aqui, ó, da régua superior, e que ele fala de recuo da primeira linha. Ou seja, eu vou deslocar a primeira linha de um único parágrafo ou de todos os parágrafos ao mesmo tempo. Então, se eu quiser apenas desse parágrafo aqui, eu posso colocar o cursor apenas no início e parar em cima da peça. E se eu quiser a 2 centímetros, eu desloco a peça. Então, ó, clicando aqui, automaticamente, vamos verificar que a primeira linha do parágrafo ela está deslocada em relação às demais. Então, nós deslocamos a primeira linha do parágrafo. A partir daí, eu posso deslocar todos de uma só vez, né? Então, se eu quiser selecionar todo o documento, então, automaticamente aí, eu posso deslocar a primeira linha de todos os parágrafos. Então, ó, se eu voltar aqui, né? Voltando ao normal, eu vou deslocar todos para 2. Então, verifico que o início de cada linha em cada parágrafo, automaticamente, está deslocado. E se eu quisesse aí, né, trabalhar com recuo à esquerda? Então, essa peça aqui trabalha com recuo à esquerda. Eu vou voltar ao deslocamento da primeira linha, voltando o parágrafo ao normal. E se nós pararmos nessa peça aqui, ó, e puxarmos por esta peça, eu vou trabalhar com recuo à esquerda. E o que seria o recuo, né? Então, ou seja, o recuo é o deslocamento do texto, é a distância do texto em relação ao início do parágrafo. Ou seja, é o inverso do deslocamento da primeira linha. Então, aí, para voltar ao normal, nós vamos retornar a peça, tá? Sempre puxando por aqui, ó, se eu quiser trabalhar só com deslocamento, né, recuo à esquerda. Da mesma forma, eu também tenho o recuo à direita. Então, aqui, ó, paro em cima da peça, porque acima da peça vai trabalhar com a régua, né? Em cima da peça vai deslocar à direita, vai trabalhar com recuo à direita. Então aqui, automaticamente, né? Vamos colocar aqui, ó. E vamos ver aí o que seria o recuo à direita. Então, ele vai deslocar o texto em relação ao início dele na margem direita. Ok? Então, nós temos aí perguntas, Tatiana. Temos sim, é do aluno Fred, do Polo Arapiraca. Caso não esteja visualizando as réguas, o que devo fazer para que a mesma fique disponível? Qual o nome do aluno, Tatiana? Fred. Bom, respondendo a pergunta do Fred, tá? Então é o seguinte, eu posso através do menu exibição, ok? Na opção, no grupo mostrar ou ocultar, e aí eu tenho a opção régua. Então, automaticamente, se eu desmarcar, eu não vou ter a régua. Então, o procedimento, né? Caso eu não esteja visualizando a régua, para que eu possa trazê-la, eu posso ir através da guia exibição e clicar, tá? No grupo mostrar ou ocultar. Então eu quero mostrar ou ocultar, eu quero que ele mostre a régua. E aí automaticamente nós vamos... Ok, Tatiana? Mais alguma pergunta? Não temos mais dúvidas. Então, retornando para cá, então nós temos aí, tá, a possibilidade da régua. Então veja a importância da régua
e a importância de saber manipular esta régua. Então, é onde eu vou configurar, ajustar o meu documento dentro da página. Então, isso é muito importante. E aí vem, mas se eu não souber a configuração do documento, então geralmente há a possibilidade de pesquisar na internet ou ver modelos de documentos e trabalhar com a configuração. Verificamos que até agora eu estou mexendo na configuração do documento, mas eu não estou tendo a medida exata. Então, como é que eu posso ver essas medidas? Como eu posso saber qual a distância do documento em relação à margem superior, em relação, né, à margem superior, à margem inferior, em relação à margem esquerda e à margem direita? Outra novidade da versão do Office 2007 é que, para voltar aquelas caixas de diálogos, né, por exemplo, quando eu queria trabalhar com parágrafo de uma forma mais completa, onde eu pudesse ver todas as opções de parágrafo, eu tenho todas aqui, né, os alinhamentos, eu tenho espaçamento entre linhas, isso é muito usado também em monografia. Eu posso chegar, por exemplo, aqui, ó, e determinar, se alguém disser que o tamanho da fonte é 12, a fonte é Times New Roman, então eu vou trabalhar o quê? Chegando aqui, ó, procurando a fonte Times New Roman, o tamanho 20, por exemplo, então eu tenho a possibilidade aqui, ó. Então, verifique quando nós diminuímos o tamanho da fonte, automaticamente, ele vai vou ter mais espaço na página, né? Deixa eu aumentar só mais um pouco aqui, então, tamanho da fonte 26. Então, quando eu quero, por exemplo, né, saber ou dar uma distância entre linhas, então, eu posso clicar 3 vezes aqui à esquerda, tá? Para selecionar tudo. Então, aqui eu tenho a ferramenta, ó, espaçamento entre linhas. E aí ele explica que isso vai alterar o espaçamento entre as linhas do texto. Você também pode personalizar a quantidade de espaço, adicionando antes e depois do parágrafo. Ou seja, eu posso trabalhar com a distância antes de um parágrafo ou depois dele. Então aqui eu posso dizer que se alguém pedir um documento em que o espaçamento entre linhas é de 1,5, então eu posso ter aqui a distância entre uma linha e outra, né? Ou seja, a distância entre uma linha e outra, que por enquanto ainda não está sendo muito perceptível, mas se nós aumentarmos um pouco mais aqui, essa distância entre linhas, e se nós colocarmos, por exemplo, aqui, 2. Então verifique que, ao aumentar a distância entre as linhas, ele já gera mais páginas, né? Por quê? Como o parágrafo não cabe mais, então, o que usei aqui? Uma distância de 2 pontos, de uma linha para outra, dentro de um mesmo parágrafo. Então, para voltar a normal, eu vou aqui, ó, espaçamento entre linhas, e aí automaticamente peço para 1, né? Que é o tamanho normal, e aí, a partir daí, nós vamos ter a mesma configuração do nosso documento, certo? Então, nós temos um documento com 2 páginas, onde eu posso também, se eu achar que a quebra está muito aqui, eu posso diminuir um pouco mais a quebra da linha, né? Como nós já vimos, eu posso trabalhar com isso aqui, aumentando a quebra da linha. Então, nós temos aí a possibilidade de trabalhar desta forma. Mas eu, voltando, né? Eu posso também trabalhar com a distância antes de um parágrafo e depois. Então, se eu marcar esse parágrafo aqui, ó, clicando 2 vezes à esquerda dele, e se eu quiser, por exemplo, aumentar a distância dele em relação ao que está antes, ao parágrafo que está antes. Então, eu tenho aí, tá, a possibilidade de, no grupo parágrafo, trabalhar com a distância, aqui, ó, clicando aqui, certo? Nós temos aqui embaixo, ó, adicionar espaço antes do parágrafo e depois do parágrafo. Então, automaticamente, nós podemos, tá, trabalhar com a distância antes e depois do parágrafo. Então, eu posso aqui, ó, adicionar espaço antes do parágrafo. Então, eu posso... mas se eu quiser adicionar um espaço específico, né? Então, eu posso clicar aqui. Assim como também, eu vou encontrar o aumento de recuo, a diminuição, o trabalho com as regras, os alinhamentos, numa caixa de diálogo. Então, eu venho aqui no final do grupo, ó, e posso clicar aqui e ter a opção da caixa de diálogo, cujo título é parágrafo. E aí eu tenho a guia Recuos e Espaçamentos, onde eu encontro aqui, ó, na opção geral, os alinhamentos. Então eu posso trabalhar aqui, ó, com alinhamento à esquerda. E a vantagem aqui é que eu tenho essa opção aqui embaixo da janela, tá? O painel de visualização, onde eu tenho um parágrafo mais escuro, que representa o parágrafo selecionado. Então, eu posso aqui, ó, voltar para o alinhamento justificado. Então, na verdade, é o que? Tudo que eu tenho aqui, né, com exceção de marcadores e numeração, tá? E borda de sombreamento, que é uma outra área, eu posso automaticamente trabalhar com as formatações de parágrafo. Bom, eu tenho aqui o recuo à esquerda. Eu posso aumentar esse recuo, posso selecionar e digitar,
Se eu quiser aqui 1,5 centímetros, à medida que eu vou aumentando essa distância, vamos verificando aqui embaixo que eu estou afastando o texto. Então o texto está indo todo, né? O parágrafo. Então quando nós damos um OK aqui, verificamos, ó, que na régua